Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Bom, hoje a gente vai tratar de alguns assuntos. Você sabia que o INSS ele pode ser condenado ao pagamento de danos morais pela suspensão indevida de benefício previdenciário? Pois é, você pode entrar com uma ação, né, pedindo danos morais para o INSS, se ele atrasar o pagamento do benefício, dependendo do caso, se atrasar muito tempo, acima do limite aceitável. Agora, a gente tem alguns atrasos, mas o que acontece? Agora, esses atrasos estão com falta de funcionários, dificilmente seria condenado pelo atraso. Mas, em outras épocas, se ele, vamos supor, você tem um benefício, ele cancela, enfim, você tá condenado a... Ele tem que conceder auxílio-doença, ele não concede, demora mais de ano, você pode sim entrar com uma ação, porque, por exemplo, a suspensão indevida desse benefício faz com que a pessoa ingresse na Justiça Federal com um pedido de dano moral, porque a interrupção do benefício, quando ela parte da divisão de auditoria do INSS, alguns casos, né, eles justificam que foram encontradas irregularidades na documentação que embasou o requerimento da aposentadoria. Então, a pessoa, quando acontece isso, então vamos supor, vamos cancelar o seu benefício, porque foram encontradas irregularidades, tudo bem, cancelou o benefício. Aí, o que você faz? Você vai pedir o restabelecimento do benefício e você vai provar por A mais B que não existe nenhum motivo para o INSS cancelar aquele benefício. Depois que restabeleceu, aí você entra com uma ação de danos morais. Aí você vai comprovar se a pessoa ficou doente, se a pessoa... Tudo o que aconteceu, se a pessoa precisou pedir um empréstimo, aí você vai lá e entra com uma ação contra o INSS pedindo dano moral. Porque é um absurdo o que eles estão fazendo. Principalmente agora, em época de pente fino, é um absurdo. Eu conheço um caso de um vigilante que ele pediu aposentadoria, foi uma determinada pessoa que fez a aposentadoria dele. Até então ele não me conhecia, a pessoa fez a aposentadoria, isso faz uns 10 anos. Agora faz 10 anos, fazia uns 8 anos, né, há 2 anos. Aí o que aconteceu? O INSS foi lá, cancelou, porque essa pessoa era suspeita, a pessoa que fez a aposentadoria dele fez algumas coisas suspeitas no INSS, tinha envolvimento lá com uma turma e essa turma foi pega. E, conclusão, a aposentadoria dele foi cancelada. Só que acontece que ele juntou todos os documentos que ele trabalhava armado. Ele fazia aquela vigilância de carro forte. Então, ele andava altamente armado, ajudava, quando iam colocar dinheiro no caixa eletrônico, ele ajudava. Então, o que aconteceu? Cancelaram a aposentadoria dele. Bom, a gente entrou com uma ação pedindo. Até então, esse homem quase teve AVC, sabe? Ele teve inúmeros problemas de saúde, teve que ir na Polícia Federal prestar depoimento. É que assim, ele é muito bonzinho, então ninguém suspeita. Não tem como você achar que essa pessoa tá. Você conhece, bem ou mal, você sabe mais ou menos quem tá no rolo, quem não tá. Não, ele chorava, nossa, super, super gente boa. E aí, o que aconteceu? Já foi restabelecida a aposentadoria, a gente vai esperar, transitou em julgado, já entramos com ação, conseguimos restabelecer, provar por A mais B que ele tinha período especial e que na visão dele foi concedido por conta do período especial. Agora, se teve algum erro lá dentro, ele não é culpado. Agora, somando esse período especial, ele tem direito à aposentadoria, sim. E aí, a gente conseguiu reverter a situação. Acabou essa ação, dando moral em cima do INSS. Por quê? Porque o INSS não pode chegar fazendo e desfazendo das pessoas. Então, precisa ficar esperto. Se aposentou, guarde toda a documentação. Você não pode jogar fora, porque tem gente que tem mania de limpeza. Eu vou limpar a minha casa, joga tudo fora. Agora, o INSS pode, em 10 anos, questionar a sua aposentadoria. Então, se você não tiver um documento que comprove aquilo ele pedir, você vai ter que ir atrás de empresa, a empresa vai estar fechada. É uma dor de cabeça e tanto. Então, se você puder, guarde a documentação. Não espere
aí, sabe, o INSS te chamar para você pirar. Já jogou tudo fora? Então tudo bem. Então espera, não faz nada. Agora, se você está pensando em jogar, não faça isso. Espere no mínimo 10 anos depois que você se aposentou para poder jogar fora. Eu já guardaria 15 para não ter problema, tá? Então, segura a documentação, porque pode sim você cair num pente fino e eles te pedirem determinado carnê ou determinada carteira de trabalho com tal vínculo. Então, se você puder, guarde para você não ter dor de cabeça. Bom, vamos falar um pouquinho agora de revisão de aposentadoria. Porque a gente tem uma revisão, né? Porque a aposentadoria a gente sabe, né? A pessoa se aposenta, com o passar dos anos ela vai diminuindo. Mas a gente tem algumas revisões, né, de aposentadorias que foram incorretamente limitadas ao teto da Previdência e pode ser estendida a benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição, que foi 5 de outubro de 1988, segundo decisão recente do ministro do STF. Então, conforme o Edson Fachin, desculpa. Então, como o INSS só reconhece o direito entre abril de 91 e dezembro de 2003, a decisão do Fachin, ela aponta que a revisão vale para qualquer período que anteceda o final de 2003. Então, quando ele julgou o recurso extraordinário de um beneficiário do Rio de Janeiro, o ministro teve como base decisão do plenário do Supremo, que analisou o mesmo tipo de revisão, mas para benefícios concedidos após a Constituição, e considerou que o direito não depende do período da concessão, porque o que acontece? A pessoa, ela se aposentou. Na hora que ela se aposentou, a aposentadoria dela foi limitada no teto. E na hora que o INSS vai fazer a correção, ele não parte daquele valor que ficou acima, ele já parte do valor do teto. Então, essa pessoa já sai perdendo quando aí fica limitado e a correção é em cima do teto, mas ela tem acima do teto, tá? Então, não pode corrigir só o teto, tem que corrigir aquele acima. Bom, então a expectativa é que essa decisão deixe mais claro para os tribunais regionais federais que não há restrição temporal para a revisão do teto, tá? Então, as origens dessas revisões do teto, elas estão nas reformas previdenciárias de 98 e de 2003, que foram ocasiões em que o valor máximo dos benefícios subiu acima da inflação. Então, na época, o INSS não aplicou o aumento para quem já tinha se aposentado. Então, depois o órgão reconheceu o direito apenas para os beneficiários, para os benefícios concedidos a partir de 5 de abril de 91. Agora, o Supremo deixou claro que não tem um marco para essa revisão do teto. Então, tem muita gente aí que tem essa revisão do teto, tem direito, e que desconhece, que não foi atrás. Tá? Então, precisa tomar... Claro, você vai ter que ver, se chega uma cartinha para você que você tem R$100 mil de direito à revisão, gente, aí não. A pessoa... Você tem que fazer cálculo, tem que te apresentar o cálculo para mostrar quanto que você tem de direito, porque não adianta chegar com uma cartinha dizendo, olha, você tem 100 mil, mas peraí, como é que você sabe que eu tenho 100 mil se você não fez conta? Então, precisa fazer conta para saber se tem direito à revisão ou não. E ainda assim, outras revisões que é estipulado prazo de 10 anos, mas em alguns casos são abertas exceções. Por exemplo, a pessoa ganhou uma ação trabalhista. E essa ação trabalhista, quando foi julgada, passou o marco dos 10 anos. Então, essa pessoa pode juntar essa ação trabalhista provando que ela não tinha como fazer revisão antes dos 10 anos. Então, se você conseguir provar, tirando essa revisão do teto, a revisão do teto você não precisa provar nada. Você pode entrar que você tem direito à revisão e acabou. Agora, uma outra revisão, se você tem essa revisão, passou 10 anos e você consegue comprovar que você não tinha um determinado documento, que você não podia fazer a revisão antes, tudo bem. E existem também algumas brechas que o INSS concede, né, na instrução normativa que ele mesmo segue, dizendo que para as grandes revisões não se aplica o prazo
do 103A. Então, ou seja, não se aplica decadência. Então, dá para você discutir na esfera administrativa também, pela própria instrução normativa do INSS. Então, a gente consegue aí, em muitos casos, contornar essa decadência de 10 anos. Então, a gente consegue a prescrição dos 5, porque assim, quando eu entro com pedido de revisão, eu só vou conseguir receber os últimos 5 anos. Então, não importa que a minha aposentadoria é de 1990. Se eu estou entrando agora, eu vou pedir os últimos 5 anos, porque chama prescrição. Então, eu não posso pedir os últimos 30, tá? Então, eu peço os últimos 5. Isso continua valendo, mas para muitos casos, a gente consegue aí driblar, né, essa decadência e entrar com ação na própria esfera administrativa. Porque, principalmente, que são valores muito altos, então você pode entrar na esfera administrativa e, se tiver um revés, você entra com ação judicial, dizendo, olha, já tinha entrado aqui com ação administrativa, o INSS foi contra a própria instrução normativa deles. Então, isso aí tem uma brecha boa. Bom, os andamentos, né, dessas revisões de ação de revisão do teto para benefícios concedidos antes de 5 de outubro de 98 está temporariamente suspenso em São Paulo e Mato Grosso do Sul devido a um pedido apresentado pela Advocacia Geral da União. Ela foi lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pediu a suspensão. E o TRF da Terceira Região propôs a uniformização de julgamento do tema para que casos semelhantes não ocorram decisões diferentes. Então, quando a gente tem muitas decisões iguais, eles suspendem aquele tipo de ação para que não ocorram. Por quê? Porque senão você fica uma coisa temerária, o judiciário fica com várias decisões. Então, um julga favorável, outro julga contra, então não pode. Aí suspende tudo e espera uma decisão só para todas essas ações. E o tribunal concordou com esse pedido, né, do incidente de resolução de demandas repetitivas e tem até 1 ano para ser julgado. Até lá, somente processos considerados urgentes deverão ser analisados pelos juízes. Então, caso esse pedido do incidente de resolução de demandas repetitivas não ocorra dentro do prazo, os casos voltam a ser liberados para análise dos juízes. Mas até então eles vão ficar suspensos, mas assim, 1 hora sai. E aí sai, já começa... Sai, você já começa, desde a data que você entrou, você tem os últimos 5 anos. Então, vale a pena entrar. Essas revisões do teto, elas podem beneficiar aposentados do INSS que tiveram seus benefícios limitados ao valor máximo pago pelo órgão na época da concessão, mas que poderiam ter recebido uma renda mensal mais alta. Então, essa correção monetária não foi feita da maneira correta e isso influi no valor da aposentadoria, que vai tendo uma defasagem muito maior do que teria se fosse aplicada de forma correta. Bom, em 98 e em 2003, mudanças na Constituição, eles aumentaram o teto previdenciário acima da inflação. Mas o INSS não elevou a renda de quem já tinha se aposentado com uma remuneração acima do teto. Então, isso gerou a revisão do teto, que é paga para quem se aposentou de 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003. Mas a Previdência não reconheceu o mesmo direito a segurados que aposentaram em outras épocas. Então, por isso, trabalhadores que não conseguiram essa revisão no próprio INSS, eles precisam entrar na Justiça. Então, você vai lá, pega lá, está escrito Carta de Concessão de Benefício. Se tiver escrito limitado no teto, no valor lá embaixo, aí você já provavelmente tenha direito a uma revisão. Aí, claro que vai fazer cálculo, vai verificar se foi aplicada a correção, se está de maneira correta, se não está, se cabe revisão, se não cabe, não aquelas cartinhas que vêm de uma associação, que você desconhece quem é dessa associação, e que dizendo que você tem mais de 100 mil reais. Aí não, aí vocês tomam cuidado, porque isso aí vocês podem entrar numa fria, tá? Então, desde ter os seus dados, né, pessoas que você não conhece com todos os seus dados, até mesmo você se filiar a uma associação, ficar pagando anos e anos, porque aí eles entram com a ação, eles fazem de tudo para demorar o máximo de tempo possível.
e você fica anos e anos pagando a associação. Não é legal, tá? Então, tome cuidado com isso. Bom, a gente tem 3 períodos, né? A revisão, elas podem ter 3 tratamentos na justiça. Então, antes de outubro de 88, que é pré-constituição, que considera os benefícios concedidos antes de 5 de outubro, que foi a data da promulgação da Constituição. Então, essas aposentadorias e pensões derivadas delas foram concedidas antes da Constituição. Então, como a legislação era diferente, há discussões na Justiça sobre o direito de revisão. Então, é bom ficar de olho, porque esse tipo de revisão paga os atrasados muito altos. Mas aposentados dessa época, eles têm conseguido a revisão com base em decisão sobre benefícios liberados após a Constituição. Bom, tem a outra revisão, que é de outubro de 88 a abril de 1991, que é o teto do buraco negro. São trabalhadores que se aposentaram entre 5 de outubro de 88 a 4 de abril de 91. Caíram no chamado buraco negro. Então, o INSS errou quando ele aplicou a correção da inflação nessas contribuições dos segurados desse período. Então, na época, o país enfrentava uma hiperinflação. O índice médio nos anos 1980 era de 330% ao ano. Olha que loucura. E a falha resultou no pagamento de benefícios com valores abaixo do que era devido no período. Então, uma revisão do INSS corrigiu a falha, mas após as elevações do teto em 1998, em 2003, aposentados do buraco negro que tiveram a renda limitada ao teto voltaram na justiça para pedir adequação das suas rendas ao teto mais alto. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando ele julgou a questão do teto do buraco negro, considerou que a revisão era válida. Então, por ser um período de inflação alta, os atrasados têm valores muito altos. E de abril, que é a terceira fase, né, de abril de 91 a dezembro de 2003, que é a outra revisão do teto, que é válida para benefícios concedidos de 5 de abril de 91 a 31 de dezembro de 2003. O INSS pagou essa revisão administrativamente, mas quem ficou fora da lista automática também busca a justiça para ter o aumento. Então, tem aí várias, a gente vai achando brechas, né, para conseguir aí fazer revisão. E, por fim, o governo publicou, né, a medida provisória com regras para contratar servidor temporário e reduzir fila no INSS. Então, um dos pontos foi a contratação de servidores aposentados, que é voltado especialmente para a redução da fila dos pedidos do INSS. Então, contratações poderão ser feitas sem concurso público. O presidente assinou uma medida provisória que foi publicada no Diário Oficial, que institui novas situações em que o governo pode contratar profissionais por prazo determinado e sem concurso público. Então, um dos pontos da lei prevê a contratação de servidores aposentados para atuarem na mesma área de quando estavam na ativa. Então, de acordo com o governo, esse trecho da medida provisória é voltado especialmente para a tentativa de reduzir a fila nos pedidos do INSS. Então, essa medida provisória, ela altera pontos de uma lei de 1993 que já permitia a contratação temporária sem concurso. Agora, o governo adiciona novos casos de aplicação do dispositivo. Então, o texto dessa medida não diz especificamente que as contratações deverão ocorrer no INSS. Elas podem ser feitas em todas as áreas do Serviço Público Federal. Então, pela nova regra, as contratações emergenciais passarão a ser permitidas nos seguintes casos: para reduzir passivos processuais ou volume de trabalho acumulada. Então, quando o governo entender que essas atividades a serem executadas se tornarão obsoletas no curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica. Então, assim, o governo considera que não haveria vantagem para o poder público em fazer contratação efetiva desse pessoal. E ele pode contratar também para conter situações de grave e iminente risco à sociedade, que possam ocasionar incidentes de calamidade pública ou danos e crimes ambientais, humanitários ou à saúde pública. E ele também pode contratar no caso de ações de assistência em situações de emergência humanitária, que ocasionem um aumento súbito de chegada de estrangeiros ao país. Bom, uma medida provisória, ela passa a valer assim que ela é publicada.
mas ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado em até 120 dias, senão ela perde a validade. O governo chegou a anunciar em janeiro que editaria medidas para reforçar o número de servidores que analisam os pedidos do INSS. E uma delas seria a contratação de militares da reserva. Bom, desde o início de 2020, pedidos do INSS está um caos, né? Vamos dizer a verdade, aposentadoria, pensão, estão acumuladas, milhões de pedidos aguardam uma resposta. O tempo máximo de espera devia ser de 45 dias, mas o INSS não está conseguindo atender a população nem perto dos 45 dias. Então, essas contratações temporárias, até que elas comecem a ser feitas, o governo ainda precisa definir os critérios, o tipo de profissional. Bom, então isso daí deve ser agora na primeira quinzena de março até o início de abril. Os convocados estarão aptos a trabalhar. A prioridade vai ser para quem estiver afastado há menos tempo do serviço e for mais jovem, segundo o INSS. Então, o INSS calcula que 240 milhões serão gastos com as contratações temporárias para reduzir a fila de espera do INSS. O estoque de requerimentos com mais de 45 dias vai zerar. Gente, não vai. Né? Isso aí é ilusão, não tem como. É muito pedido, é muita gente se aposentando, tem as regras novas, não tem sistema, é complicado. Bom, a expectativa é que 1.500 aposentados se interessem pelo trabalho temporário e retornem ao órgão. Aqueles que forem selecionados para atendimento ao público passarão por um treinamento. E eles vão ser remunerados por produtividade, R$ 57,00 por processo concluído. E os médicos e peritos também são chamados e vão receber por perícia realizada R$ 61,00. E ainda a possibilidade de contratação emergencial de profissionais. Então, essa MP publicada prevê a contratação de estatais para processar as consignações em folha do INSS. Então, ou seja, está um caos, né? Então, vão contratar aí um monte de gente. Só que isso daí devia ser uma contratação efetiva, porque eles estão achando que a contratação temporária vai resolver, não vai. Isso daí já estava pré-anunciado que ia ter esse caos, todo mundo já sabia, porque um monte de servidor se aposentando e não entra ninguém há anos. Então, isso era óbvio que ia acontecer. Bom, a gente torce, né, para que pelo menos dê uma melhorada nessa situação, porque é muito tempo as pessoas querendo se aposentar e sem direito à aposentadoria por conta das filas do INSS. E torcer também para que o programa entre logo, porque a pessoa não tem ideia de quando ela vai poder se aposentar, se ela já entrou na regra, se não entrou. Então, gente, procure quem faça esse serviço, faça um planejamento, não espere, porque às vezes você está perdendo um tempo que você já poderia estar aposentado, ou pelo menos você já está se programando para isso. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso.